Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Prece da Saudade. A nossa página inicial hoje é do livro Momentos de Consciência, psicografado por Divaldo Franco, espírito Joana de Ângelis. Bom senso. A semente morre para que a planta viva. A lagarta sucumbe para que viva a borboleta. O corpo tomba a fim de que o espírito se liberte e ascenda. A morte orgânica é fenômeno natural, cujo ciclo se incorpora ao mecanismo da vida, que se desdobra por etapas no corpo e fora dele. Encara a morte com moderação e confia na sobrevivência após o estágio orgânico. Teu desespero, tua alucinação embalde se expressarão, porquanto nada conseguirão como testemunho do teu amor, antes se tornará meios de sofrimento para ti, e os teus amores que retornarem.
transfere desse grande amor uma parte para os que estão ao teu lado, necessitando realizar o ciclo evolutivo e carecem de paz, amor e oportunidade em razão dos valores que atiraram fora. Quando produzires em favor do próximo, em memória dos teus desencarnados, se transformará em bênção para eles. Um dia, quando a treva cessar e uma clara madrugada inundar-te de indefinível luz, vê-los-ás à frente, braços estendidos, como outros fizeram com eles, chamando-te com carinho para a vida verdadeira, e prosseguirás ditoso, qual herói feliz após a batalha concluída. Até esse momento, não te desalentes, nem te descorações na prática do bem, a benefício deles, os teus mortos que vivem, e de ti próprio que também viverás. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à reunião da Prece da Saudade do Centro Espírita Miguel, transmitido pela página do YouTube. Eu sou Rosana Mondaini, uma trabalhadora da casa, e vou me apresentar, uma breve apresentação, para aqueles irmãos que têm alguma deficiência visual. Eu tenho a pele clara, meus cabelos são curtos, na cor castanho bem escuro, e eu uso óculos. E nós vamos dar continuidade à introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens que fala sobre o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, que são os itens 4, 5 e 6. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu trouxe um esclarecimento, onde é bom que a gente saiba que Kardec buscou ter esse cuidado de colocar aqui na introdução essas ideias de Sócrates trazidas por Platão. E por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas falam assim, para que Kardec colocou essas informações aqui? Justamente para que a gente possa entender, para nos mostrar que todo esse conceito, toda essa verdade que o Espiritismo traz, não é de agora. E também não pertence somente à doutrina espírita. Ele vem de muito antes do próprio Cristo. Porque Sócrates viveu 400 anos antes de Cristo. Falou das mesmas coisas que o Cristo falou. E, consequentemente, das mesmas coisas que a doutrina espírita fala, mostrando assim para todos nós que tudo isso que nós aprendemos hoje com o Espiritismo já vem de muito tempo e pertence a nós espíritos, porque são verdades eternas, não são verdades criadas pelos homens ou pertencentes a uma única religião.
né? Querendo ou não, tudo que Sócrates falou e a doutrina espírita reforça e esclarece, pertence a todos nós, independente da nossa crença ou da nossa fé. Isso se dá porque ela pertence à lei de Deus, né? Dito isso, vamos ao texto do Evangelho. E Sócrates, também lembrando, perdão, antes de ir para o texto do Evangelho, lembrando que no item anterior, eles estão falando das impressões que o corpo físico causa na alma, né? A doutrina espírita nos esclarece isso e Sócrates também já falava disso. No item 4, ele fala assim: a alma impura, nesse estado de impureza, encontra-se pesada e é novamente arrastada para o mundo invisível, pelo horror de que é invisível e imaterial. Ela erra, então, segundo se diz, ao redor dos monumentos e dos túmulos, junto dos quais foram vistos, às vezes, fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras e que conservam alguma coisa da forma material, o que permite aos nossos olhos percebê-las. Essas não são as almas dos bons, mas as dos maus, que são forçadas a errar nesses lugares, onde carregam as penas de sua vida passada e onde continuam a errar até que os apetites inerentes à sua forma material as devolvam a um corpo. Então, elas retomam, sem dúvida, aos mesmos costumes que, durante a vida anterior, eram de sua predileção. Agora vamos ver o que Kardec nos fala. Não somente o princípio da reencarnação está aqui claramente expresso, mas também o estado das almas que ainda estão sob o domínio da matéria. É descrito tal como o Espiritismo o demonstra nas evocações. E há mais, pois afirma-se que a reencarnação é uma consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas estão livres dela. O Espiritismo não diz outra coisa, apenas acrescenta que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade e que tem conhecimentos adquiridos trará menos defeitos ao renascer, mais virtudes e mais ideias intuitivas do que na existência precedente, e que assim cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. E ele nos convida a olhar no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, nos exemplos. E nós não vamos, deixo aqui o convite para vocês poderem se aprofundar no estudo, né? Mas o que nós podemos observar é que Sócrates falou a mesma coisa que a doutrina espírita nos fala, né? Que nós, ao desencarnarmos, vamos ser exatamente igual ao que nós somos aqui. Nem mais, nem menos. Que ao desencarnar, ou ao morrer, como alguns preferem, nós não nos tornamos anjos ou demônios, né? Como a gente entende hoje. Nós simplesmente seremos o que somos. E o que
somos está diretamente ligado às nossas escolhas. Quando as nossas escolhas estão ligadas ao amor, à caridade, ao perdão, aos sentimentos nobres, né? Isso demonstra em nós quem somos. Geralmente, né? Somos espíritos melhores, né? Porque, como disse Jesus, bom somente o Pai o é. Mas somos espíritos melhores. E se nossas escolhas, né, no nosso dia a dia, nos demonstram a nossa agressividade, a nossa maldade, a nossa falta de amor, isso demonstra que tipo de espíritos somos. Aqueles espíritos imperfeitos, muito imperfeitos, né? Espíritos endurecidos e tudo mais. Então, fica aqui o alerta para que as nossas atitudes, né, nossos pensamentos, nossos sentimentos, possamos nós escolher os melhores. Para quando nós fizermos a passagem, viver uma vida aqui melhor um pouquinho, e quando nós formos para a vida espiritual, não ficarmos presos a essas escolhas ruins, né? A gente possa estar num lugar um pouco melhor do que ficarmos presos àqueles sentimentos negativos. No 5, ele fala assim: após a nossa morte, o gênio, daimon, demônio, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos ao Hades para o julgamento. As almas, depois de permanecerem no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida para numerosos e longos períodos. Kardec coloca assim: esta é a doutrina dos anjos guardiões, ou espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas, após intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Nós vamos ver, ao longo, né, do estudo do livro do Evangelho, e fica aqui o convite para vocês fazerem, aqueles que não pertencem, né, ao grupo de estudo da nossa casa, participarem online, né, desses estudos para a gente poder entender essas colocações que Kardec nos traz. É maravilhoso o estudo. Então fica o convite, aproveita o início do ano para estudar. Mas ele está falando aqui que ele vai explicar um pouco mais à frente, né, no item 6, o que vem a ser esses gênios, que ele chama de daimon ou demon, que nada mais são, né, a doutrina dos anjos guardiões, ou espíritos protetores. E todos nós, indistintamente, nascemos com o nosso espírito protetor ao nosso lado. Ninguém nasce sozinho e ninguém desencarna sozinho. O que pode acontecer é que nós não os percebemos, né? Devido à nossa condição, a esse estado de perturbação que nos encontramos ao encarnar e ao desencarnar, né? Mas todos nós temos os nossos espíritos guardiões que zelam por nós no período todo da nossa encarnação. E depois dele também. Então, quando pensarmos na questão de uma proteção, lembrem-se sempre, todos nós temos anjo da guarda, espírito protetor, e ninguém morre sozinho. Graças a Deus, né? Então, vamos nos colocar, fazer as escolhas adequadas para que quando a gente desencarnar, a gente possa percebê-los próximos de nós, porque eles zelam por nós o tempo todo. E, como eu disse, essas escolhas vão nos conduzir na pátria da espiritualidade. No item 6, ele fala assim: os demônios
preenchem o espaço que separa o céu da terra. São o laço que liga o grande todo consigo mesmo. A divindade não entra jamais em comunicação direta com os homens, mas é por meio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com eles, seja durante o estado de vigília, acordado, seja durante o sono, dormindo, né? E Kardec esclarece assim: a palavra daimon, da qual se originou demônio, não era tomada no mau sentido pela antiguidade, como entre os modernos. Não se aplicava essa palavra exclusivamente aos seres malfazejos, mas aos espíritos em geral, entre os quais se distinguem os espíritos menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo, ele nos esclarece isso, ele nos mostra essa possibilidade, através da mediunidade, dessa comunicação. E não somente na mediunidade, né? No sonho também é possível, né? E de Kardec também fala que todos nós, num grau qualquer, somos médiuns. Então, todos nós nos comunicamos com nossos anjos da guarda, com os nossos espíritos protetores, né? Com esses espíritos amigos e também com aqueles não tão amigos assim. Isso o Espiritismo também nos esclarece. E Sócrates já falava disso, né? Kardec continua. O Espiritismo ensina também que os espíritos povoam o espaço, que Deus não se comunica com os homens, senão por intermédio dos espíritos puros. Esses é que têm uma ligação mais direta com Deus, né? Encarregados de nos transmitir a sua verdade e a sua vontade. Que os espíritos se comunicam conosco durante o estado de vigília e durante o sono. Substitui a palavra demônio pela palavra espírito e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo no lugar de demônio e tereis a doutrina cristã. Então, meus amigos, é só uma questão de nome. Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nunca nos deixou desprovido de auxílio, de amparo, de sua misericórdia. Por isso, todos nós temos um espírito guardião, um espírito amigo, e todos nós temos direito à misericórdia do Pai, independente das nossas faltas. Deus é extremamente misericordioso, justo e bom. O que vai nos ajudar a perceber toda a sua misericórdia são as nossas escolhas. O que nós escolhemos no nosso passado, estamos hoje encarnados ou desencarnados, colhendo esses frutos. E o que nós escolhemos a partir de agora, colheremos esses frutos futuramente. Por isso que é sempre bom lembrar a necessidade de aprender a escolher, né? Precisamos aprender a escolher a tomar decisões, a direcionar pensamentos e sentimentos, sempre ligado no amor, na paciência, na tolerância, na indulgência, nessas virtudes que Jesus veio ensinar, para que no futuro, seja na erraticidade ou encarnado, possamos ter uma vida melhor, né? Não uma vida material melhor, mas uma vida de virtudes,
uma vida vivida com equilíbrio, uma vida vivida pautada no amor. Não podemos mudar o passado, mas podemos, a partir de hoje, conhecedores dessa verdade, construir um futuro melhor para nós mesmos, com a bênção de Deus. Era isso que eu queria trazer na noite de hoje, para todos nós, para as nossas reflexões, ficando sempre o convite para que vocês possam estudar mais profundamente esses itens, e também o convite de estudarmos juntos nesse ano que inicia. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que o amor que o Divino Mestre Jesus veio nos ensinar, ele possa estar presente em nossos corações. A prece da noite de hoje será oferecida aos seguintes desencarnados: Abigail Clemente, Adélia de Lima Barbosa, Alberto Cários, Albervando Gonçalves, Antônio Magalhães, Argenira Luz dos Santos, Arthur Antônio de Almeida, Áureo Luiz Chagas, Bruno Guimarães Genciano, Cacilda Ramalho de Figueiredo, Carlos Henrique de Nucci, Carlota Gonçalves de Castro, César Mouta, Clarice Pereira das Neves, Gilberto Machado, Gircélio Machado, Hélio Cesariano dos Santos, Jair Meceder, João Alves da Silva, Jorge Luiz da Silva Idalino, Jorge Pereira Coutinho Cunha, Jorge Pereira da Cunha Filho, José Júlio de Andrade, Josefa Xavier Gonçalves, Jorai Gonçalves Ribeiro, Léa Goya Magalhães, Levi Gaspar Gonçalves, Manuel Francisco Flor, Marcelo Magalhães Gonçalves, Maria Augusta de Andrade, Maria das Neves Apolinário, Maria de Lourdes Martins Chagas, Maria Elizabeth Marques, Maria Isabel dos Santos Flor, Maria Joana do Nascimento Flor, Marília Ribeiro, Marindo Newton de Nucci, Natanael do Nascimento Flor, Neide de Souza Coutinho Cunha, Noel Furtado da Costa Lima, Noel Martins da Costa Lima, Odílio Mangueira de Figueiredo, Rosângela Lameirão, Rosileia de Jesus, Rosilene Barbosa Castro, Sandra Lourdes Gonçalves, Sidney Nunes, Terezinha Ribeiro Barbosa, Valdir das Neves, Valmir Barbosa, Willy Verol Dantas, Wilson Silva, para todos os nossos irmãos que estão presentes em nossos corações, para todos os nossos irmãos que desencarnaram recentemente, para os irmãos que não têm por quem peçam por eles, e para todos aqueles que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Maria, Mãe Amantíssima, Mãe Espiritual de toda a humanidade, graças a Jesus, nosso Mestre e amigo de todas as horas. Queremos, mais uma vez, te agradecer esta oportunidade de aprender um pouquinho mais das leis de Deus através desta doutrina e através do teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por tanto que recebemos na noite de hoje. Nesses minutos que passaram tão rápido, mas que foi de fundamental importância para todos nós, encarnados e desencarnados. E rogamos a Ti que essas vibrações de amor e de paz
que nos envolveram o tempo todo se estenda a todos os nossos irmãos. A todos esses irmãos que têm seus nomes escritos e lidos neste encontro, mas também aqueles irmãos que passam agora os seus nomes, nossos pensamentos, e por aqueles que não têm quem peça por eles. E assim, todos nós juntos, podendo ser agraciados pela tua luz, pelo teu amparo e pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor. E assim te pedimos permissão para encerrar a reunião da noite de hoje, te dando graça por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.